mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema indução magnética. Na nossa primeira videoaula, nós vimos o conceito de fluxo de indução, que era o conceito de fluxo magnético. Ou seja, a gente tem aqui fluxo magnético, φ, e a gente viu que ele era dado pelo produto vetorial entre o campo magnético, representado pela letra B, e a superfície, que era atravessada por esse campo magnético, que é dado pela letra A, vezes o cosseno do ângulo θ, que era o cosseno, que era o ângulo formado entre essas duas superfícies. Ou seja, quando a superfície está alinhadinha com o campo, nada acontece, porque cosseno de 90 graus é igual a zero. E quando ela está perpendicular ao campo, aí toda é o fluxo máximo, porque cosseno de zero é igual a 1. E a gente tem o fluxo máximo atravessando uma determinada superfície. E agora nós vamos falar sobre a variação do fluxo. Bom, se fluxo é dado por B vezes A vezes cosseno θ, eu tenho aqui três variáveis. Eu tenho B, A e θ. Então, se eu quiser fazer com que este número aqui, essa grandeza aqui, φ, varie, eu posso provocar essa variação de três formas. Eu posso fazer isso através da variação do campo magnético, ou seja, eu aumento ou diminuo a intensidade de B, então isso levará ao aumento ou diminuição do fluxo φ. Eu posso fazer isso variando a superfície, se eu tenho uma área maior ou uma área menor, isto aqui vai ser maior ou menor, conforme eu aumente ou diminua a área. Ou eu posso fazer essa mudança do fluxo também através da mudança da orientação da superfície ou do campo magnético. Se eu variar o ângulo entre essas duas grandezas, campo magnético e área, eu obterei uma variação do fluxo. E a gente agora vamos entender por que essa variação de fluxo é extremamente importante, porque é a variação do fluxo que é a causa principal do fenômeno de indução. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu campo magnético. A gente já viu, ele está representado aqui pela letra B e por essas linhas aqui de campo que são paralelas, o nosso vetor de indução magnética. Eu tenho aqui a nossa superfície, representada pela letra A, e o ângulo formado aqui entre o nosso vetor aqui perpendicular à superfície, que é o ângulo θ. E sempre que existir uma variação do fluxo, ou porque eu variei a intensidade do campo magnético, ou porque eu variei o tamanho dessa superfície, ou porque eu variei a orientação dela, porque eu variei esse ângulo aqui, porque a gente viu no slide anterior, que eu posso variar o fluxo através de uma superfície dessas três maneiras. Sempre que ocorrer esta variação de fluxo através de uma superfície, existirá uma tensão, aparece uma tensão, que é a tensão induzida. Então vamos lá. Essa tensão induzida também é chamada de força eletromotriz. Então aqui, vamos explicar isso aqui passo a passo. Aqui eu tenho a minha área. Essa área aqui é formada agora, está sendo representada ou delimitada por um fio. Então isso aqui é um fio condutor, um fiozinho de cobre. Ela aqui dentro, essa área aqui, ela está contida nesta figura, por este fio. A gente chama muitas vezes esse fio aqui de uma espira. Ela pode ser redonda, pode ser quadrada, pode ter qualquer orientação, mas ela tem que ser uma figura fechada, ela tem uma área. E aqui eu tenho o meu fluxo magnético passando aqui por dentro. Eu tenho o meu campo magnético B passando aqui por dentro desta espira. Então eu posso calcular aqui o meu fluxo magnético. E sempre que houver uma variação deste fluxo, lembra,
O fluxo magnético é dado pelo produto entre o campo magnético, entre a área dessa espira e o ângulo que é formado entre as duas, né, o cosseno do ângulo que é formado entre as duas. E sempre que houver uma variação do fluxo aqui, se eu colocar aqui um multímetro e medir a voltagem, eu vou observar que uma indicação aqui de uma tensão magnética ou uma força eletromotriz. Então aqui a gente, ora é representado pela letra U, muitas vezes vocês vão escutar que alguém se referindo a isso aqui como tensão elétrica ou força eletromotriz. São 3 nomes para a mesma coisa. É o mesmo U lá que a gente usa, né, na lei de Ohm, U igual a RI. A formulinha básica da lei de Ohm para resistores em circuitos. Então aqui, ó, sempre que houver uma variação de fluxo, haverá uma variação de fluxo através de uma espira, você poderá observar o surgimento de uma tensão elétrica entre os terminais desta nossa espira. E aqui aparece a palavra indução. Então este fluxo aqui, ó, é o fluxo gerador do fenômeno. Ele é o fluxo que induz um fenômeno. Ou seja, é o fluxo indutor. E o que ele induz? Ele induz uma tensão. Então esta tensão que aparece aqui nos terminais desta espira é chamada tensão induzida. E se eu colocar aqui um elemento, né, um resistor, aparecerá uma corrente elétrica. Né? Na hora que eu fecho esse circuito, aparece uma corrente elétrica e essa então é a corrente induzida. Então este aqui é o nosso fenômeno de indução, onde a variação de um fluxo magnético através de uma espira gera uma tensão e uma corrente, que são a tensão induzida e a corrente induzida por aquele fluxo indutor. E aí, nosso amigo Lenz, estudando este processo, descobriu algumas coisas bastante interessantes. Antes da gente falar sobre a lei de Lenz propriamente dita, eu vou fazer um parênteses aqui e relembrar aqui um tema chamado o campo elétrico gerado por um fio. Sempre que eu tenho um fio percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético ao seu redor. E esse campo magnético gerado ele é circular e o fio é o eixo central deste campo. Então aqui, ó, vamos fazer um desenho aqui. Você tem aqui, este aqui é o meu fio. Ele está sendo percorrido por uma corrente aqui que vai de baixo para cima. E aqui você está vendo as linhas do campo magnético B que é gerado quando este fio aqui é percorrido por uma corrente. Então aqui você está vendo, você tem essas linhas aqui que estão desenhadas aqui no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao dos ponteiros do relógio. E qual é o módulo, né? Qual é o valor desse campo aqui que é gerado? O valor desse campo aqui gerado, ele é dado por esta fórmula aqui. B, que é o campo, é dado por μ vezes I dividido por 2πr. Quem é B? B é o campo magnético, a gente já sabe. Mas quem é I? I é fácil. I é a corrente que está atravessando o nosso fio. O que é μ? μ é o que a gente chama de permeabilidade magnética do meio. Ele é um valor que depende do material. Então, se o fio aqui está passando pelo ar, ou pelo vácuo, ou por um gás, ou por um material metálico, este μ aqui é que ajuda a calcular, né? É uma constante. Ele é uma permeabilidade magnética do meio. E dependendo de onde esse fluxo magnético, esse campo magnético está sendo gerado, você tem uma diferente valor para este μ. E o R nada mais é que a distância de um determinado ponto. Né? Se eu quero calcular o campo magnético neste ponto, eu vou ver qual é a distância deste ponto até o meu fio. Então isso aqui, né, como são círculos, eu tenho um raio aqui.
Quanto mais próximo do fio, maior a intensidade do campo magnético gerado. A gente está vendo aqui, ó, o R está aqui no divisor, então quanto maior o R, menor o B. Então quanto mais próximo, quanto menor o R, mais intenso é o campo gerado aqui próximo ao fio. Quanto mais distante, mais fraco é o campo magnético gerado por este fio. Ok? Então, isto aqui é o que a gente tem aqui com os campos magnéticos gerados por fios. E agora tem assim, né? A gente já viu que um fio percorrido por uma corrente gera um campo magnético. A gente já viu qual é o valor desse campo magnético. Agora a gente precisa saber qual é a direção, né? Aqui já está desenhado, bonitinho, e ele está aqui, ó, no sentido anti-horário. Então significa que se eu olhar aqui de cima, o que eu vejo aqui nesta figura, né? Aqui está a pontinha, né? É como se essa é a ponta dessa seta aqui, a ponta da corrente está saindo aqui, e aqui eu estou vendo as linhas do meu campo magnético. Elas são aqui circulares em torno do fio, e aqui elas estão girando, né? Elas são aqui, ó, circulares e orientadas no sentido anti-horário. Como é que eu sei que elas são orientadas no sentido anti-horário? Então aqui, ó, mais uma regrinha, você vai pegar sua mão direita, vai apontar o seu dedão no sentido da corrente e vai tentar fechar os seus dedos de forma, vamos assim, a agarrar ou abraçar esse fio aqui. Se você observar, ó, os seus dedos fazem este movimento, neste sentido aqui, para abraçar o fio. Ou seja, o campo magnético B, gerado por esta corrente, ele segue o sentido do fechamento dos seus dedos. Aí se você fizer aqui apontando o dedão para cima, na hora que você vai fechar os dedos aqui em torno deste fio, você vai ver que você está fazendo um movimento neste sentido. Aqui, nesta posição, você aponta o dedão para você, saindo, né? O dedão está saindo da tela do computador em direção aos seus olhos. Na hora que você vai fechar a sua mão, você vai ver que você está fazendo este movimento aqui com as pontas dos seus dedos. Eles estão circulando no sentido anti-horário. Se você agora tiver E como é que é a representação deste campo magnético, né? Qual é o vetor B? Aqui não existe vetor curvo, tá? Não existe vetor circular. Os vetores são sempre retos. Então o vetor B aqui, que eu vou representar, aqui nós estamos aqui, né, olhando de novo da parte superior, então você tem aqui a corrente saindo, você tem as linhas aqui de campo, a gente já viu que o campo magnético tem esta orientação neste caso aqui, por causa da regra aqui da mão direita. Então você tem aqui as linhas aqui de campo representadas, e a gente sabe, e agora, por exemplo, neste ponto aqui, para que lado está o vetor? Vamos fazer aqui, ó, 3 pontos, marquei 3 pontos aqui nesta linha de campo, e a gente sabe que está circulando aqui, então, ó, para onde está o vetor apontando aqui, dado que ele é reto, ele está apontando aqui, ó, para baixo. Então aqui você tem o vetor campo magnético, o vetor B, ele está apontando aqui para baixo. Se eu estou caminhando aqui, né, neste sentido, neste ponto aqui, para onde ele vai estar apontando, ele está aqui, ó, tangenciando, ele está apontando para este lado aqui. E a mesma coisa, aqui a gente continua aqui em cima desta linha, andando sempre neste sentido, que é o sentido do campo, no sentido anti-horário. E neste ponto aqui, ele está para onde? Aqui, está aqui, ó, tangenciando esta linha, então ele está apontando para este lado. Então aqui, ó, os vetores estão aqui sempre tangenciando as linhas de campo e apontando na direção, né, que a gente já viu aqui, neste caso, na direção anti-horária. E qual é o valor deste campo? A gente já viu, é B vezes μ, que é a constante de permeabilidade magnética do meio, vezes I,
que é a corrente que está passando aqui pelo nosso fio, e dividido por 2πr, onde r é essa distância, desde o centro do nosso círculo até o ponto que a gente está observando este vetor. Se eu estivesse observando um vetor, né, esse vetor aqui, ele seria maior do que este aqui, a intensidade do campo aqui é maior, porque a corrente é a mesma, a permeabilidade magnética do meio é a mesma, mas o R é menor. Então, quanto mais próximo do fio, maior a intensidade do campo magnético gerado por ele. Então, agora a gente já viu aqui quando a corrente está aqui saindo do papel ou saindo aqui da tela do computador, a gente já viu que o campo magnético é gerado neste sentido, no sentido anti-horário, ele faz este percurso, e vimos aqui os vetores B que eles apontam nestas direções aqui. Agora, e se fosse o contrário? Se a minha corrente estivesse entrando na tela do computador. Então, ó, aponta o seu dedão para dentro da tela do computador. Apontou? Agora tenta fechar os seus dedos, como se você fosse agarrar este fio. Você vai perceber que se você estiver apontando o dedão para dentro da tela do computador, que os seus dedos, na hora que você vai fechar os seus dedos, eles estão girando neste sentido aqui, ó, no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido horário. Então agora vamos desenhar os vetores B nestes mesmos 3 pontos aqui que a gente desenhou. Então agora eu estou percorrendo esta linha de campo aqui no sentido horário. Então, na hora que eu passo pelo ponto aqui, para onde que vai estar apontando o vetor? Ele vai estar apontando aqui para cima. Na hora que eu passo por este outro ponto aqui, para onde ele vai estar apontando? Ele vai estar apontando aqui, para esta direção aqui, inclinado para baixo. E se eu continuar andando aqui, né, na hora que eu passo aqui embaixo, para onde ele está apontando aqui da direita para a esquerda. Então, este aqui é o campo gerado por um fio percorrido por uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica está aqui entrando, né, esse xizinho aqui é a bundinha da seta, né, é a parte posterior da seta, onde tem aquela empena. Então aqui você está vendo esse xizinho. Então quando ele está entrando aqui, você tem a orientação no sentido horário. E aqui quando você tem a ponta da seta saindo aqui da tela do computador, você tem aqui o sentido do campo magnético no sentido anti-horário. Então agora que a gente já falou sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre o fio, a gente pode voltar aqui e dar seguimento ao entendimento da lei de Lenz. A gente já viu que quando eu tenho uma espira e eu tenho um campo magnético passando por esta espira, eu tenho um fluxo magnético através dessa superfície. E sempre que há uma variação do fluxo magnético, a gente viu que existe uma tensão. E agora a gente vai olhar aqui o que acontece, né? O que o Lenz descobriu. O Lenz descobriu que quando esse fluxo aqui, através desta espira, diminui, a corrente induzida cria um campo magnético de mesmo sentido do campo original. Então aqui eu chamo isso aqui de a corrente do contra. Então, porque se eu estou diminuindo aqui, eu vou gerar uma corrente elétrica que tenta aumentar o campo. E se o fluxo aumenta, então se esse fluxo aqui tinha uma intensidade X e ela passou a ser maior, eu tenho a mesma corrente do contra aqui. A corrente induzida, ela cria um campo com sentido contrário ao do campo magnético original. Ou seja, é uma corrente que tenta diminuir o campo. Então, sempre que eu tento aumentar o fluxo magnético, aparece uma corrente que tenta diminuir, porque ele vai gerar um fluxo no sentido contrário. Sempre que eu tento diminuir o campo magnético, aparece uma corrente do contra de novo, que tenta aumentar. Então, agora, a gente já pode entender a orientação dessa corrente que aparece.
aqui eu tenho um fluxo magnético através da minha espira e agora eu estou aumentando este fluxo magnético. Então esse agora tem um sinalzinho de mais aqui, que eu estou aumentando este fluxo magnético. Na hora que eu tento aumentar aqui, o que acontece? Aparece a nossa querida amiga corrente induzida, e a corrente induzida aqui ela é sempre do contra. E ela vai tentar então diminuir este fluxo magnético. Eu aumentei, ela vai gerar uma corrente do contra que tenta diminuir. E para onde aparece essa corrente, precisa aparecer para diminuir. Ela aparece neste sentido aqui, ó. Nesse sentido, aqui na espira, ela aparece no sentido horário. Vamos ver por quê. Se você usar aquela regrinha que a gente acabou de apresentar, do campo magnético gerado por um fio que é percorrido por uma corrente, você vai ver que se você apontar o seu dedão neste sentido aqui e tentar fechar a sua mão, os seus dedos, na hora de fechar, estarão fazendo este movimento. Está vendo? Ó? Este movimento aqui é o movimento do campo magnético, é a orientação do campo magnético gerado. E você está vendo aqui que o campo magnético, na hora que ele passa aqui por dentro da espira, ele passa no sentido contrário ao deste fluxo magnético. Ou seja, quando eu tentei aumentar, ou seja, fazer com que essas flechas aqui fossem maiores, aparece uma corrente aqui que tenta diminuir este fluxo. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, a corrente do contra. Então aparece uma corrente neste sentido porque ela gera um campo magnético contrário à variação do fluxo aqui que eu provoquei. Faça o mesmo exercício aqui do dedão do regra da mão direita para esta corrente. Se ela está passando aqui, ela está circulando aqui nesse sentido. Na hora que ela passa aqui embaixo, se você apontar o seu dedão neste sentido e tentar fechar a mão, você vai ver que você vai fazer um movimento de acordo com essa setinha amarela aqui, que quando ela passa aqui por dentro desta espira, ela está passando no sentido contrário do campo. Ou seja, quando ele está tentando aumentar aqui, ela está tentando diminuir. É a nossa corrente do contra. Você pode fazer esse mesmo exercício neste sentido aqui e neste sentido aqui. Você verá que você sempre vai estar fechando a sua mão para dentro da espira, ou seja, sempre no sentido contrário ao aumento do fluxo aqui. E agora, se eu estiver diminuindo esse fluxo aqui, se o fluxo magnético através dessa espira diminui, o que acontece? Aparece a mesma corrente do contra, ela vai tentar agora, só que agora ela vai tentar aumentar o campo. Para ela aumentar o campo, ela tem que gerar um campo neste sentido aqui, ou seja, no mesmo sentido do campo original. E então, a corrente a gente vai ver agora que ela acontece no sentido anti-horário. Então agora ela circula neste sentido aqui, que é o contrário ao dos ponteiros do relógio. Eu estou olhando deste lado para cá, então ela circula aqui no sentido anti-horário. Basta você agora, vamos fazer o mesmo exercício, aponte o seu dedão no sentido desta flechinha aqui, tente fechar os seus dedos, você vai ver que os seus dedos deveriam ter seguido este movimento. Ora, na hora que eu seguir nesse movimento, a setinha passa aqui neste sentido aqui, no mesmo sentido original do campo, porque na hora que eu estou tentando diminuir, ela vai tentar aumentar, é a nossa corrente do contra. Este mesmo exercício de orientação você pode fazer aqui embaixo, aponta o seu dedão para lá, tenta fechar seus dedos, você vai ver que seus dedos vão estar fechando nesse sentido, ou seja, eles vão estar passando aqui por dentro da espira, no sentido original do campo inicial, tentando contrapor essa redução do fluxo através da espira. Então, isto aqui foi o fenômeno observado por Lenz, que é quando você aumenta o fluxo ou diminui o fluxo, aparece uma corrente que tenta contrapor o sentido daquela variação do campo. Bons estudos. Se você não entendeu alguma coisa, mande-nos um e-mail, entre em contato ou simplesmente reveja esta videoaula. Vejo vocês na próxima.